agora é o momento de você ouvir uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Bom, a palavra que eu quero trazer hoje aqui para os irmãos debaterem comigo está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, que diz assim, a epígrafe do texto diz assim, o milagre do azeite. A minha tradução é uma tradução mais atualizada, então vai ficar fácil para todos entenderem. Eu quero que todos que estão aqui agora prestem atenção na palavra, porque a palavra é algo que tem que ser reverenciada. E a gente precisa que todos estejam atentos aí, porque a gente vai debater sobre ela. Certo dia, uma mulher dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tens na tua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Peça muitas. Depois entre em sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em sua casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E quando as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e comentou tudo com o homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Amém? É uma palavra muito conhecida, uma palavra que eu acredito que todos que estão aqui já ouviram alguém pregar, né? Aqui estamos vendo pessoas que são abençoadas, que estão aqui com a gente, e é uma palavra que é muito pregada, muito debatida pelo povo cristão, e eu quero puxar alguns tópicos dessa mensagem aqui e quero que vocês me ajudem, vão me dando aí alguma coisa que vocês entenderam dessa mensagem. Para que venha também esclarecer aí para os nossos ouvintes. A palavra começa aqui dizendo que uma mulher, que essa mulher era esposa de um profeta, certo? Era esposa de um servo dos profetas, ok? Então essa mulher sendo esposa de um servo de profeta, ela conhecia a palavra, ela conhecia a lei do Senhor, e ela pegou e o seu marido morreu. E todos aqui, a maioria pelo menos, sabe que naquela época as mulheres não eram como hoje, Bruno, que trabalham, que têm profissão, que fazem a diferença, às vezes até ajudam muito mais no complemento de um salário de uma família do que o próprio homem. Eu conheço o caso de mulheres que ganham mais do que os seus maridos, né? Financeiramente falando. Mas naquela época não, naquela época a mulher era do lar mesmo, tinha que ficar em casa, correto? Naquela época a mulher era somente para cuidar dos filhos, né? A mulher não era valorizada naquele tempo. E eu vejo a angústia dela, porque eu fico pensando assim, a gente como homem, que já, a gente vem na tradição, a gente ser responsável pela casa e tudo mais. Quando a gente perde um emprego, alguma coisa assim, a gente fica horrorizado e não sabe o que fazer. Eu imagino como estava a vida daquela mãe. Sim, e para piorar a situação, como ela não tinha um trabalho, não tinha uma renda, dependia exclusivamente do trabalho do marido, ficou sem nada, perdeu o marido, acabou ali a sua esperança. Ela tinha 2 filhos, e a Bíblia fala que vieram credores para querer levar esses filhos. O que eu vejo, assim, a princípio, que me vem na cabeça? Esse cara era um homem de Deus, mas ele não era um cara muito regrado com suas contas, né? Pois é, ou ele tava passando uma luta muito difícil, né? E também, assim,
naquela época, quando a mulher ficava viúva, ela ficava dependente do filho mais velho, né? Ele ficava responsável em suprir as necessidades dela e até que ela viesse a falecer. Só que pelo que a gente entende, a Bíblia não diz, mas pelo que a gente entende, eles ainda eram jovens, então eles não podiam nem eles mesmos se sustentar. Então não tinha como o filho mais velho trazer o sustento para casa. E então não tinha realmente maneira alguma dessa mulher Você já sobreviver. parou pra pensar? Imagine você, mora sozinho, digamos assim, seu marido morreu, você não pode trabalhar, não tem dinheiro e seus filhos também não. O que você faria da sua vida? Olha, Como se não bastasse isso, E não ainda tinha tem... como ela arranjar emprego, né? Isso é outra Então, coisa ruim. não tem uma... tipo, é um negócio impossível arrumar emprego. Mas pra piorar ainda tem o que o Wagner falou, porque o marido dela ainda devia Verdade. um A dinheiro. única coisa que ele deixou de herança Era para essa dívida. família foram dívidas. Foi as dívidas, é verdade. Né? Então, é algo que, tipo, se você for analisar, era uma situação caótica. Assim, E esse uma... não era o pior. E o pior ainda é que eles queriam levar os filhos delas, não era? Sim, Os filhos dela, né? mas se você for analisar essa situação, como é importante, cara, a gente ter uma vida regrada com as nossas contas, velho. Verdade. Mesmo Você, que deixe de comprar alguma coisa, né? De vez em quando. quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu posso falar por mim, eu fico com vontade de comprar alguma coisa e tenho alguma dívida, alguma coisa, daí passa pela cabeça assim, puxa vida, acho que eu vou deixar atrasar esse mês aí pra comprar e tal, mas aí você acaba vendo e se arrepende, né? Fala, não vou fazer, vou cumprir com a minha obrigação, mas tem esse desejo, passa pelo coração, eu acredito que com vocês também. Na verdade, assim, a gente não é casado ainda e tudo mais, mas a gente já sente isso, né? Eu não sei os meninos, mas eu já sinto isso, porque de certa forma eu sou responsável, porque eu trabalho pra mim mesmo. Então, tipo, eu tenho que pagar as minhas contas e as contas do meu irmão, porque ele trabalha junto comigo. Então, tipo, eu já tenho que ter essa consciência de que eu não posso comprar determinada coisa durante tal época. Tem época que é melhor de eu comprar, tem tipo dias que eu tenho uma facilidade melhor de conseguir dinheiro, tem dias que não. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a se conscientizar. Um bom exemplo tá o seminário aí que vai ter daqui uns dias, que a gente falou agora há pouco. Ele vai ensinar muito a gente a tratar sobre o dinheiro, sobre aguardar, porque o certo é você ter uma reserva para casos como esse. Se você precisar, se Deus o livre, morreu alguém ou alguma coisa assim, você tem uma reserva pelo menos algum tempo até que você consiga tomar uma iniciativa, né? Até que você consiga arrumar uma alternativa para aquilo. Nem hoje. Hoje ele não pôde comer pizza comigo porque eu não tinha dinheiro. Pois é, igual eu falei pra você. Então, mas voltando à seriedade do texto, para você ver como que às vezes algumas atitudes podem acabar prejudicando o futuro da tua família, o teu futuro, que nem o Bruno acabou de falar aqui, ele é um rapaz consciente, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode gastar. Ele poderia ter pego um cartão de crédito emprestado de alguém e comer pizza com você, se fosse o caso. Mas preferiu não ir para não Às vezes, digamos, se fosse no dia de hoje, ele tivesse digamos que fosse o homem que morreu. Às vezes ele fazia isso, digamos que fosse no dia de hoje, emprestava o dinheiro dos outros pra sair. E daí no final ele morreu e deixou a dívida pra mulher dele. Sim, e você... Ainda ficou mais dívida ainda porque teve que fazer o enterro dele, né? Acabou gastando verdade. mais Verdade, ainda. teve que pagar as mulheres pra Pois- chorar, né? A Pois Bíblia é, falou isso, né? agora a Rai levantou uma questão boa. Provavelmente a gente não sabe. Às vezes ele foi até um homem certo, às vezes foi até um homem correto. Às vezes ele realmente estava passando por uma parte apertada na sua vida, uma fase dura na sua vida e acabou falecendo ali. E as dívidas com o falecimento foi o que acabou gerando essa dívida que a família ficou e que acabou a mulher tendo que passar por esse aperto. A gente não estava lá, a gente não sabe, mas de uma coisa é fato: se ele tivesse se programado, se ele tivesse guardado, poupado alguma coisa, ele provavelmente não teria passado por essa cena. Ela, né? Então, para você ver como as tuas atitudes, a gente tem que ter atitudes cristãs e pensar pra frente, né? Tá certo que o futuro pertence a Deus, a gente não sabe o dia de amanhã, mas tem que viver com prudência. E nesse estado caótico que estava a situação, nesse sistema aonde ela estava devendo, o filho
os credores batendo a porta, a única alternativa que tinha para essa situação, a única coisa que poderia ser feito, que era lei para a época, era que levassem os seus filhos para pagar as contas, né? E o que filho, eu que sou pai, o que filho para mim representa? A bênção de Deus, cara. É algo maravilhoso, é algo que, tipo, um presente que Deus deu para mim cuidar, cara. Eu imagino o coração dessa mulher, o coração já perdendo o esposo e agora tendo que ver os seus 2 filhos sendo levados para pagar essa dívida que, pelo jeito, não foi ela que fez. Pois é. E tendo que ver a sua bênção, os seus sonhos, o seu futuro. A Bíblia diz, a Bíblia não fala, mas pelo que eu entendo, pelo que eu já estudei, eles não eram levados para sempre como escravo, eles trabalhavam até pagar a dívida e depois poderiam voltar para a sua casa, para a sua mãe. Mas eu penso pelo meu filho. Tirarem o meu filho de mim pelo menor tempo que seja, cara, é surreal, não tem nada igual. E outra, não é só tirar, né? Hoje em dia a gente vê, tipo, a gente fala, tirar o filho e tal, mas tirar, por tirar é simples. Naquela época eles iam ser escravos, né? Você tá falando agora de você, dos seus filhos e tal. Eu pego como exemplo aquele dia que a gente veio conversar ali, que eu vi você na igreja aqui, que você tava pra falar com o pastor. Eu vi naquele dia a tua preocupação com os filhos e tudo mais. Eu não tenho filhos ainda, mas eu percebo pelas atitudes das pessoas que é uma coisa extremamente importante na vida. Passa a ser uma coisa extremamente importante na sua vida. Cara, é algo assim que não tem palavras para explicar. Isso nós que somos humanos, somos falhos, que nem a Bíblia fala que o filho pede pão, a gente não vai dar pedra, não vai dar serpente para ele comer, né? Imagine o amor de Deus, cara, pelas nossas vidas, que é perfeito, que não tem defeito, que não tem falha, que não tem nada. O quanto que ele se entristece quando vê o mundo querendo tirar a gente como escravo. Pois é. Da presença dele. É algo que não tem como a gente mensurar em palavras. Porque o que tá dizendo a palavra? Que veio os credores e queriam levar os filhos como escravos. E quantas vezes, cara, o mundo tá aí fora tentando tirar a gente como escravo da presença de Deus? Quantas vezes o inimigo tá querendo, às vezes, não só tirar da presença de Deus, mas tirar a nossa vida, né? Levar a nossa vida junto com Ele, porque aqueles que não estão em Cristo, infelizmente, a gente querendo ou não, a gente tentando ou não, vão pro inferno, isso é fato. Se você não tiver com a sua vida em Cristo, não tem o que fazer. Por isso que você tem que tentar manter a sua vida regrada, buscando somente a Deus. Mas além do sofrimento da mãe de perder os filhos, imagine se você perder sua mãe. Outra coisa também ruim que iria acontecer com aquela família era que eles iam perder a mãe, né? Já pensou? Você vive aquilo ali, tá vivendo ali, já perde o pai. Tá com a vida normal ali, de repente seu pai morre. Vai no velório dele, não tem dinheiro. De repente vem uma pessoa pra cobrar e quer levar você e tirar você da sua mãe. É difícil, né? Olhando por esse aspecto, por essa perspectiva aí, é bem real. O trauma não seria só para a mãe, para os filhos também. Sim, para os próprios filhos, né? Sendo arrancado do seio da sua família, já com o sofrimento de ter perdido o pai e agora podendo ser afastado da mãe. Mas uma coisa que eu vejo, cara, e assim eu fico apaixonado pela palavra de Deus e vejo que é algo fantástico, cara, é que essa mulher, ela tinha todos os motivos do mundo. Se você pensar comigo, ela tinha todos os motivos do mundo para virar as costas para Deus. Para falar assim, não, Deus não livrou meu marido da morte, agora me deixou perecer com dívidas e ainda vão levar meus filhos. Ela tinha todos os motivos do mundo, cara, para virar as costas para Deus. Mas em vez dela fazer isso, em vez dela ficar sentada num canto chorando, ela pegou e tomou uma atitude, foi procurar um profeta. Teve uma pessoa que não é crente, que eu trabalhava com ela, e ela falou uma coisa pra mim que marcou muito na minha vida, e eu queria compartilhar com vocês. É assim, ela falou que em grandes crises, tem pessoas que sentam e choram, e tem pessoas que vendem lenço.
E isso marcou muito, cara, porque é fato, não só no secular, no teu trabalho, né, que você fica reclamando, chorando e tal. Enquanto tem gente chorando, ali na desgraça tem gente que procura vender lenço. E a gente tem que ser dessas pessoas, cara. A gente tem que nem ela pegou ali, em vez dela sentar e chorar, ela falou, não, vou vender lenço, meu irmão. Catou e foi atrás do profeta. Falou, não, vou atrás dele. Mas às vezes, muitas das vezes o que acontece é que as pessoas ficam sentadas chorando apenas. Não corre atrás. Por isso que nunca sai do lugar. Tem muita pessoa que tá na prova e nunca sai da prova porque não corre atrás. E o único caminho pra você conseguir sair disso é procurando a Cristo. Não adianta você ter uma promessa, né? Não adianta você ter Deus querer te dar algo se você não buscar, se você não correr atrás. Se você ficar parado esperando, nunca vai chegar as coisas de Deus pra você. Nunca. Com certeza. Essa mulher, ela se levantou. Ela falou, não, eu não vou aceitar essa situação. O meu marido era homem de Deus, ele era servo dos profetas. Eu vou até o profeta e vou falar pra ele, ele vai ter que me ajudar, Deus vai me dar um escape. É uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça, cara. Deus tá no controle. Com certeza, né? Às vezes Deus coloca algo em nosso coração pra gente fazer e a gente fica com dúvida. Uma certa vez eu vi uma missionária contando que ela estava passando uma vida muito difícil e ela orava, pedia a Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Tá difícil a situação. E Deus colocava no coração dela algo pra ela fazer e ela ficava assim, né? Aí um dia ela foi orar, o Senhor falou, faça bolo. Ela falou, mas como que eu vou fazer bolo? Eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de trigo ali e um ovo na geladeira. Deus disse para ela, faça bolo e vai vender. Aí ela foi lá para a cozinha, preparou aquele bolo, disse que foi o bolo que mais cresceu, foi o bolo mais lindo que ela fez. Aí ela saiu e vendeu aquele bolo, já deu para ela ir comprando mais ingredientes. E hoje ela é uma confeiteira. Então ela ouviu a voz de Deus. É a fé. E não basta só ouvir, porque muitas pessoas ouvem a voz de Deus. Ouvem Deus falar, mas não acreditam, não tem fé. Que nem o caso dessa mulher, dessa missionária e da mulher do vaso de azeite. Elas tiveram fé, acreditaram no Deus que elas serviam. E correram atrás da promessa de Deus. No caso da mulher, não, ela só simplesmente acreditou, falou assim, não aceitou o que estava acontecendo. Ela falou, não, eu não quero, não vou perder meus filhos. Deus vai fazer o milagre dele e não vai permitir que eu perca meus filhos, ele vai prosperar na minha vida. E no caso dessa irmã missionária, ela falou, não, Deus, ela ouviu a voz de Deus, falou, já que Deus tá mandando, se é Deus quem tá mandando, eu vou. Hoje, eu não tenho certeza se foi hoje, mas eu ouvi um pastor falar que ele acredita tanto em Deus que ele já largou uma empresa que ele tinha e tudo mais, e abandonou tudo que ele tinha para seguir a Deus sem problema nenhum. E daí ele foi questionado que hoje ele tem uma igreja grande e tudo mais. Se eu não me engano, a igreja dele tem 1000 e poucos membros, a sede e tal. E daí alguém questionou para ele, falou assim, mas daí é fácil. Daí ele falou bem assim pro cara, mas se Deus me desse um carrinho de pipoca hoje, e eu soubesse que era Deus, me mandasse voltar desde o começo, eu voltaria, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que ele vai fazer um milagre na minha vida. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, cara, pra ter, não só na parte prosperidade, mas pra ter essa comunhão com Deus, é que Deus tá no controle, que ele sabe todas as coisas que ele vai fazer. E nesse caso, essa mulher, ela pegou e foi até Eliseu. Chegou para Eliseu e falou, olha, o meu marido era teu servo, ele servia a Deus, ele fazia as coisas que o Senhor queria e agora faleceu. E pior, fiquei com dívida e estão querendo levar os meus 2 filhos. E daí o profeta fala para ela assim, tipo, se espanta, o que eu vou fazer, né? Eu quando ele diz essa palavra, eu imagino assim, ele querendo dizer pra ela, cara, eu sou de carne e osso, que nem você. Eu não tenho muito pra te oferecer. Se eu for fazer pelas minhas mãos, o que eu posso fazer é uma vaquinha com a galera aí, pra ver se junta um dinheiro pra pagar pelo menos uma parcela aí, né? Mas, ele também, sendo o homem de Deus, ele foi buscar de Deus e Deus deu a direção. E ele perguntou pra ela, o que você tem em casa? Às vezes, a gente coloca muita dificuldade para fazer as coisas de Deus. Falar, eu não sei louvar, eu não sei pregar. Às vezes um olhar, às vezes o teu posicionamento como crente já ajuda uma pessoa.
Às vezes uma palavra que você lança já ajuda. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. Vocês não acham que às vezes a gente coloca dificuldade? Ele perguntou para essa mulher: o que você tem em casa? Ela falou: eu tenho nada, só um pouquinho de azeite numa vasilha. Então não era nada, já tinha alguma coisa, não tinha? Sim, então. E às vezes essa alguma coisa para ela era nada. Esse pouquinho de azeite só para ela era nada. Para ela não tinha serventia para nada. Mas para Deus, pro que Deus ia fazer na vida dela, era o que bastava. Às vezes você acha, você que está nos ouvindo aí, você acha que não é nada, que não tem nada para apresentar, você acha que não tem nada para que Deus faça na tua vida. Mas Deus tem algo, Deus vai fazer algo na tua vida com esse pouquinho que você tem. O que vocês acham? Com certeza. O Wagner falou uma coisa ali que aconteceu comigo. Eu comentei da missionária nessa noite que eu estava na igreja, que ela contou esse testemunho. Eu estava com a Camila bem doente naquele dia. Ela estava com suspeita de hepatite e febre que nada baixava. Daí a gente chegou em casa e eu fiquei meditando naquilo que a mulher falou, né? E aí a gente deitou e ela com 39 de temperatura e eu ali fazia de tudo, dei remédio, nada. Daí eu deitei ela do meu lado e falei: Senhor, o Senhor disse que me deu o dom da cura. Se eu não posso curar nem minha filha, como que eu vou orar para as pessoas? E naquela hora assim eu coloquei a mão na cabeça dela e orei. Terminei a oração, coloquei o termômetro nela, ela estava com 36,5. Então eu vi assim, né, que às vezes o Senhor toca algo pra gente fazer e a gente fica renegando. Não, eu não vou fazer, eu não tenho capacidade para isso. Mas Deus tem capacitado as nossas vidas e a gente não tem entendido, né, o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus, às vezes Deus está falando com a gente pensa assim, mas Deus, eu não tenho nada. O que eu faço? Eu não tenho nada. E às vezes você tem um pouquinho ainda. Tem uma farinha lá, tem um azeite guardado. Às vezes você tem um pouquinho. Você tem um pouquinho, você pensa assim, mas eu tenho tão pouco. Mas é nesse pouco que Deus vai colocar você no muito. Às vezes você pensa, mas Deus, com isso daqui não dá pra fazer nada. Que nem a irmã disse, ele tinha um pouquinho de ovo, né? Como é que é? Ovo e farinha? Um ovo, um pouquinho de farinha e fez um bolão, imagine. Às vezes você tem pouco e Deus vai colocar você no muito. É só acreditar, é só ter fé, é só seguir atrás. Deus gosta de trabalhar nas... É como o Gideão, né? Quando o Gideão vai lutar lá contra... se eu não me engano, são 32 mil homens. E ele reúne um exército assim grande. E Deus fala, não, tem que ser menor, porque não é para que o homem diga, mas é possível. É que para ele reconheça a minha glória sobre isso. E vai diminuindo até que fica 300 homens contra 32 mil homens. Imagina, na matemática, na visão do homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada. Então, e o que me espanta, assim, que nem eu disse, que eu fico apaixonado pela palavra de Deus, é por causa disso, cara. Ela não duvidou em momento nenhum. Porque vamos olhar agora sem a visão espiritual da coisa. Eu tenho aqui, ó, vocês que estão nos ouvindo e estão vendo pela Twitch, um copinho de água. Aqui, ó. Vamos supor que nós estivéssemos numa dificuldade aqui, de uma seca tremenda, e Deus falasse assim: pega esse copo de água que nós vamos encher aí um monte de caixa d'água através desse copo d'água. É possível? Olhando humanamente, é impossível, cara. Pera, faz o teste ali, ó. Mostra lá na webcam. Joga de um copinho pro outro. Vamos ver se multiplica. Vamos ver se enche pelo menos um. Tipo, um copinho e meio. Tenta agora, joga pro outro. Então, cara, humanamente é impossível, cara. Você olhando com a visão humana do negócio, é impossível. Ela podia ter virado as costas e falado que esse cara, meu marido, serviu à toa. Tá louco. Esse Deus aí. Esse cara tá né? louco. Esse cara tá louco, eu falando que não tenho nada. Em vez dele pegar e fazer uma vaquinha, em vez dele pegar e juntar um dinheiro com o povo aí, pegar a oferta da igreja e me dar pra mim pagar a minha conta, vai mandar eu entrar na minha casa, fechar a porta e usar o azeite que eu tenho, né? Com certeza ela não duvidou, mas ela ficou assim, né? Vou pegar vasos emprestados pra quê? Se eu tenho tão pouquinho azeite, o que ele vai fazer com o que eu tenho? Ah, sim, o questionamento vem, mas o problema, tipo, maior não é você questionar, é você questionar e não fazer. Ela pegou, teve esse questionamento, eu acredito que sim,
E foi. E uma coisa que eu vejo também nessa palavra é que ele manda pegar vasos emprestados, vasilhas emprestadas. Uma pessoa que já está com dívida tal, vai pedir alguma coisa emprestado, os vizinhos são os primeiros a saber que você está devendo, que os credores estão batendo na tua porta, e você sair pedindo vaso emprestado, cara, já é um sinal tipo de você estar se humilhando, indo atrás tal. E outra coisa que eu vejo, imagine você chegar e pedir um vaso emprestado. Naquela época, vaso era muito utilizado para várias utilidades, né? Para várias funções. E tendo que bater de porta em porta pedindo vaso, eu acredito que ela ouviu muito não, não tenho, tá tudo ocupado, né? Não, tá tudo ocupado, não tenho. Mas teve aquelas pessoas que ajudaram, né? Então às vezes você tá batendo na porta, tá correndo atrás, tá ouvindo não, mas não é pra você desistir, cara. Tem muito vaso aí fora que tá precisando desse azeite que tem em você. Às vezes você leva uma palavra, às vezes você fala alguma coisa pra alguém e recebe um não. Eu já fiz evangelismo na rua e é algo que é assim, pra quem não tá preparado, assim, é meio traumático, porque você recebe muito não. Você vai entregar um panfleto, o cara pega, massa, joga em você, desfaz, zomba da tua fé, né? Mas tem muitas pessoas que pegam aquilo e aquilo fortalece, aquilo ele tá vendo, não tem alguém que ainda tá lutando pelo evangelho. Então, não dizia, o que me deixa assim apaixonado é isso. Ela teve fé, ela deve ter tomado muito não na cara quando ela correu atrás desses vasos, quando ela correu atrás dessas vasilhas, mas ela não desistiu. O que vocês acham dessa? Pensa, os vizinhos com certeza estariam dizendo assim, ela já não tem nada, vai pegar o nosso vaso para vender, né? Com certeza. A saída dela, né? Mas o Wagner falou uma coisa interessante. Não adianta a gente querer pedir para Deus solucionar os nossos problemas, confiar em Deus e tudo mais, se a gente não se humilhar. Deus quer que a gente se humilhe perante Ele. Antes de qualquer coisa, a gente tem que se humilhar para Deus. Senão Ele não vai. Enquanto você não se humilhar, você não reconhecer que somente por Ele, somente através da glória dele, a gente é capaz, Ele não vai fazer. Uma coisa que eu ficava meio receoso quando era novo convertido, ficava bem receoso, era com essa história de se humilhar. Cara, é a melhor coisa que tem é se humilhar pra Deus, velho. É a melhor coisa, porque quando você se humilha pra Deus, você não é humilhado pelo mundo, né? Você fala, porque às vezes quem não é crente, quem não desfruta da mesma fé que a gente, olha e fala, ficar se humilhando, mas é excelente, cara. É a melhor coisa que tem é você se prostrar, se derramar nos pés do Senhor, do que ser humilhado pelo mundo, ser humilhado na mão dos outros aí fora, cara, é terrível. Mas voltando a essa palavra maravilhosa aqui, essa mulher acreditou, Bruno. Ela acreditou, mesmo que tenha gerado algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento na cabeça dela, porque seria normal, é algo normal, a gente é humano, é falho. E além da gente ser humano e falho, o inimigo ainda tenta confundir a gente, né? Com certeza. Além de tudo isso, ela falou, não, se esse cara é homem de Deus e eu já tenho visto alguns milagres, ouvido falar algumas coisas que Deus tem feito através da vida desse cara, eu vou fazer. Eu vou até lá minha casa, eu vou me humilhar, eu vou atrás desses vasos e vou fazer algo para Deus. Eu vou fazer porque Deus está mandando. E ela pega os seus 2 filhos, por mais que os vizinhos estivessem todos curiosos ali em volta, ela se tranca na sua casa e começa a fazer aquilo que Deus mandou, que era derramar daquele azeite nos vasos. E eu vejo algo bem peculiar e interessante, porque vizinho é curioso, cara. O ser humano é curioso. Não é só o vizinho, né? A gente fala do vizinho, meu vizinho, se estiver ouvindo, vai falar, esse cara só tá falando mal de mim. Não, não é isso. O ser humano é curioso. O ser humano é curioso por natureza. E eu acredito que eles deviam estar todos uriçados ali, querendo saber o que estava acontecendo. Mas Deus manda fechar a porta e derramar sobre os vasos aquele azeite. Às vezes Cristo, Deus só fala com a gente, só faz um milagre quando a gente está trancado no quarto sozinho, pedindo para Ele. Às vezes Deus só faz um milagre quando você está sozinho, quando você pensa, agora acabou,
Deus já vai lá e faz um milagre. Às vezes não é na hora que você quer. Às vezes você pensa, é agora, Deus vai me dar um milagre. Às vezes não é. Porque muitas das vezes Deus age quando você tá sozinho. Não pra mostrar pra todo mundo. É verdade. Você vai contar o testemunho. Mas muitas das vezes você tá sozinho quando Deus tá operando um milagre. Gera uma grande expectativa, né? Quando fala algo de Deus, quando é uma promessa de bênção pra tua vida, gera uma grande expectativa. E eu acredito que essa mulher, mesmo em meio a algumas dúvidas, alguma coisa, gerou uma expectativa. Deus vai fazer algo. E o azeite naquela época era algo muito valioso, era algo que tinha um valor, não é que nem hoje, você vai ali e compra um litro de azeite ali por que naquela época R$3. eles usavam nas lamparinas, né? Usavam pra tudo, né? Sim, era algo que era muito útil hoje, né? E ela pegou, foi, fechou a porta. É uma coisa que eu aprendo, como o Mateus falou, que tem coisas que é no particular, meu irmão. É no particular, é você e Deus. Tem coisa que não adianta você chegar e pedir pro teu pastor orar. Tem coisa que não adianta você chegar e pedir pro círculo de oração orar. Não adianta você pegar e reunir os irmãos e pedir para orar por você. Tem coisa que é particular, filho. Tem coisa que é você e o Pai. É você e o Pai, é você e o Rei da Glória. Você tem que ir ali, prostrar o teu joelhinho. Porque eu não vejo, quando eu vejo essa palavra, eu não vejo essa mulher de pé em cima de uma cadeira virando o azeite no vaso. Eu não vejo essa mulher jogando pra trás, virando de costa. Eu vejo ela de joelho, meu irmão. Eu vejo ela ajoelhadinha, porque como era pouco azeite, eu acredito que ela tinha medo de perder. Eu vejo, pode falar. Eu acho que ela estava, como o irmão disse, ajoelhada, crendo no que Deus ia fazer, chorando, falando: Deus, se você é Deus na minha vida, eu creio no que o Senhor vai fazer. Eu creio que o óleo que ia descendo, o azeite que ia descendo lágrima no rosto dela. Porque uma pessoa, quando ela tem esperança do milagre na vida dela, e quando ela quer um milagre, ela sabe que vai presenciar o milagre. Nós somos humanos, nós somos cheios de emoção, e nós choramos, e ali nós derramamos para Deus, nos derramamos aos pés da cruz. Sim, eu vejo essa mulher, quando eu leio essa passagem, que eu vejo, a visão que me vem assim na mente, assim na minha imaginação, é essa mulher prostrada, é essa mulher de joelhos, ali com aquela pequena vasilhazinha de azeite na mão e derramando. E só que eu não consigo ver assim, caindo de conta-gota assim, Bruno, pingando um pouquinho, demorando para encher. Eu vejo ali a bênção de Deus jorrando daquela vasilha e enchendo rapidamente aqueles vasos. Uma coisa que vem na minha cabeça é isso, aquilo enchendo rapidamente. Então, se você se colocar na posição, se você fizer, Deus vai operar através da vida de vocês que estão nos ouvindo, através da vida desses irmãos que estão aqui, de maneira surpreendente. Você vai ver as coisas de Deus jorrando na tua vida. Aleluia. Então é isso aí, confie. Quem gostou da palavra aí, ergue a mão. E você quer mais alguma coisa? Não, Você quer tem, fazer? tem ainda mais de Deus ainda aí. Manda lá então. E pra vocês terem uma ideia, essa mulher foi lá, se prostrou, colocou o coração dela nessa empreitada. Porque eu acredito, porque quando você tá na prova, eu não sei vocês, mas quando você tá na prova, e daí você começa a ver o agir de Deus, você começa a ver que Deus tá mudando aquela situação, que Deus tá tirando você daquele sofrimento, que você começa a ver uma luz no fim do túnel, você começa a ver que Jesus nunca te abandonou. Com certeza. Porque até então, até o acontecido, o que tinha passado pela cabeça dessa mulher? Jesus me abandonou. Deus me abandonou. Tudo que meu marido fez foi em vão. É o que vem, cara. Não adianta você falar que não, mas é o que vem na nossa cabeça. Deus não tá comigo nessa empreitada. Eu fiz coisas que desagradaram a Deus. Não pode eu estar sofrendo tanto. Mas quando a bênção começa a vir, quando você começa a ver aquele trabalhar, quando você começa a ver Deus agindo, mudando história, mudando situação. Quantos testemunhos, cara? Quantos testemunhos a gente vê aí de pessoas que morreram e Deus ressuscitou? Não digo só na Bíblia, eu digo agora. Pessoas que perderam a vida e Deus ressuscitou. Pessoas que passaram por acidentes traumáticos sem sofrer nada, sem sofrer dano nenhum, por livramento de Deus, às vezes sequestro, às vezes assalto, e vem
ali no momento que está passando aquela situação, pensam que Deus não está no negócio, mas daqui a pouco Deus muda a situação. E ela olha aqueles vasos ali todos cheios, pede para o filho trazer mais um, traz mais um vaso. E ele olha para ela e fala: mãe, acabaram-se os vasos. Acabaram-se os vasos, não tem mais. Aí a Bíblia diz que parou de descer o azeite. O que o Espírito Santo traz ao meu coração nessa noite e eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte, cara. Se você olhar na tua casa, quantas pessoas, você que está nos ouvindo agora, quantas pessoas você conhece aí que não tem a presença de Deus na vida, não tem o Espírito Santo? Quantos vasos você está vendo aí? Vamos conjecturar, vamos pensar como essa mulher, que cada pessoa que não conhece a Jesus, que não tem o amor de Cristo em sua vida, é um vaso. Quantos vasos você conhece? Quantos vasos você poderia estar derramando desse pouquinho de azeite que tem em você? Quantos vasos estão precisando hoje que você pegue e derrame desse pouquinho de azeite que está na tua vida, sobre a vida deles? E como eu disse, eu não via pingando de conta gota. Se você usar da tua fé e começar a abrir a tua boca, não só para falar besteira, para dar risada, tal, e abrir a tua boca para falar do amor de Deus, Deus vai derramar, como eu disse na mensagem aqui, vai derramar não de conta gota, mas vai jorrar azeite de você. Isso, e não vai parar. Isso é o melhor, porque a palavra diz só parou quando não tinha mais vasos. E uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, só não vai existir mais vaso depois que Jesus voltar e arrebatar a igreja. Amém. Enquanto ele não voltar, tem vaso para encher. E ele quer usar o azeite que está na tua vida. Ele quer usar o azeite que está na minha. Ele quer usar esse azeite, cara. Não deixa esse azeite ficar velho aí, cara. Não deixa esse azeite estragar, esse azeite passar o prazo de validade. Vamos usar, vamos deixar Deus renovar esse azeite, porque enquanto ele está sendo derramado, ele está sendo renovado. E Deus está enchendo você para você encher mais um. O que adianta você orar, buscar, se você não vai usar esse azeite para mais um? Vai ficar com esse azeite só para você? Nós temos que, não podemos ser egoístas. E a Bíblia diz aqui, mais para frente, que depois que cessou, ela foi atrás do profeta, o profeta falou: vende o azeite, não vaso. É algo incrível, né? Até porque os vasos não eram dela. Então não adianta você querer fazer, vender os vasos, vender aí o que não é seu. Deus está mandando vender o azeite, cara. Então ela foi vender o azeite e falou: vive agora do resto. Então quando você fizer a vontade do Senhor, quando você derramar desse azeite na vida dos outros, vai sobrar para você viver do resto e viver com abundância, porque a palavra diz, né, que quem vive com Jesus, a vida é vida com abundância. Então, cara... Agora imagina desde o começo, quando o marido dela morreu. Agora imagina onde é que ela chegou. Tudo isso por quê? Porque ela teve fé. Porque ela acreditou na palavra de Deus. Ela acreditou no que Cristo tinha, no que Deus tinha preparado para ela. Ela acreditou na palavra do profeta. Ela teve Só que fé. o mais importante, né? Mesmo chegando aonde ela chegou, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, ela foi consultar a Deus, né? Foi consultar o profeta, é verdade. Ela foi atrás do profeta porque ela reconhecia que era Deus quem tinha feito. E mais do que tudo isso, ela sabia que se ela continuasse seguindo, fazendo a vontade de Deus, seguindo o que Deus tinha para ela, sendo obediente a Deus, as bênçãos iam continuar na vida dela. Então, para concluir com os irmãos, já estamos estourando o nosso tempo aqui, né? Para concluir com os irmãos essa mensagem, o que Deus tocou no meu coração, entreguei para vocês. Creiam, tomem atitude, porque uma fé sem atitude também é uma fé morta, meu irmão. Uma fé sem atitude, uma fé sem você fazer algo para o Senhor é morta. Então, tenham fé, acreditem nas promessas de Deus, acreditem no teu potencial principalmente, porque às vezes a gente se diminui, o inimigo fica colocando na nossa cabeça: você não é nada, você não tem nada para apresentar, você é só mais um. Não, você não é mais um, você é filho do rei, cara. Você é filho do rei. Se coloca na posição, usa do azeite que Deus te deu, abre a tua boca não só para dar risada, mas também para fazer as coisas certas para o Senhor, porque Deus vai fazer grandes coisas pela sua vida. E jamais deixe de confiar, né?